Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. No Brasil, existem mais de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o autismo geralmente é identificado ainda na infância, entre 1 e 3 anos. Hoje, nós recebemos aqui Cláucia Santos, neuropsicóloga, e Anderson Pereira Araújo, professor do APAI, que participam do grupo Amigos do Autismo na Íntegra, AMAI. Obrigada, gente, por estarem aqui hoje. Obrigada, Cauã. Obrigado. Então, Cláucia, vamos começar caracterizando o autismo. O que é o autismo? Sim. Boa tarde, né, aos telespectadores. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? É um transtorno que inicia na infância, mesmo antes da criança iniciar na vida escolar. Mas aí eu faço um parêntese, né? Porque nem sempre é assim. Uhum. Muitas vezes quem observa os sinais primeiro são os professores. Os pais muitas vezes são inexperientes, eles têm um filho só e não percebe que ali tem uma coisa atípica, né? Uhum. Quando a criança inicia na escola, o professor está ali com um grupo de crianças típicos, né? Ele já conhece o comportamento dessas crianças, e aí quando ele percebe que tem alguma coisa atípica, né, fica mais fácil para ele detectar. Então, é um transtorno que junto com outros transtornos do neurodesenvolvimento, traz prejuízo, né, déficits na vida social, né, pessoal, acadêmica e profissional da pessoa. Segundo o DSM, né, que é esse livro aqui, o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, os transtornos do neurodesenvolvimento são deficiência intelectual, TDAH, transtornos de aprendizagem, que aí entra dislexia, descalculia, disgrafia, tem os transtornos da comunicação, transtornos motores e o TEA. O TEA é que é o autismo, né? Transtorno do espectro autista. Não existem testes, né, de neuroimagem, não existe exame de sangue para comprovar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. O que significa isso? Ele é feito por observação. Lógico que nós temos testes, nós temos escalas que são utilizadas, mas todos eles para avaliar o comportamento. Então, por isso que a gente fala que o diagnóstico é clínico. Sim. Existem diferentes tipos do autismo. Quais são esses tipos? Uhum. Eu falei para vocês do DSM, né? 5, nós estamos no 5. Antes, no DSM-4, era classificado de outra forma. Nós tínhamos transtorno global de desenvolvimento, o autismo infantil, o autismo atípico, o síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e a famosa síndrome de Asperger. Todos esses transtornos que estavam lá no DSM-4 classificados dessa forma foram reunidos em um só no DSM-5, que ficou o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? O DSM-5 classifica o TEA como leve, moderado e severo. Mas mesmo dentro dessas 3 classificações, quando a gente fala espectro, né, transtorno do espectro autista, nós lembramos de tonalidades, né? Então, mesmo dentro do leve, dentro do moderado, dentro do severo, existem também características que são mais acentuadas em um e menos acentuadas em outros. Por isso, o espectro. Tá? E aí tem uma questão também que eu acho importante, que é o CID, né? A CID, eu gosto de trazer o livro, gosto sempre de mostrar, porque quando fala CID-10, CID-10, CID-10,
as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é isso. A CID-10 é um livro, né? É um código mesmo, que tem os números das doenças, né? Dos transtornos. E aí, eu falei para vocês que antes era o DSM-4. O DSM-4 tinha aquela classificação que eu falei anteriormente. O DSM-5 veio, atualizou para a TEA, mas a CID continuou lá com o DSM-4. Então isso traz uma certa confusão às vezes. Muitas vezes a gente pega um laudo, né, médico, e está escrito lá TGD, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento, que é a classificação lá do DSM-4. Mas a gente já sabe que é o TEA, é o autismo. Tá? Porque a CID-11, que essa CID-10, a CID-11, ela já saiu, mas ela só vai entrar mesmo, vai começar a valer em 2020, se não me engano. Ele está ainda em análise, né? Então, por enquanto, ainda existe essa confusão aí. Tem médico que utiliza o TEA e tem médico que ainda utiliza a classificação antiga. Sim. Tá? Você falou que os professores eles têm mais facilidade de perceber o autismo na criança. Como que eles conseguem fazer isso? Assim, segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos, né, são 2 critérios. O primeiro são prejuízos na comunicação e interação social. E o segundo critério são padrões repetitivos, né, restritos de comportamento, interesses e atividades. Dentro dos prejuízos na comunicação, quais as características que a gente observa? Contato visual inexistente ou empobrecido. Existe, às vezes, uma ideia de que o autista não olha nos olhos, né? Isso não é bem assim que acontece. Existem aqueles casos mais severos que realmente o contato visual é bem, né, pobre, praticamente não existe. Mas existem muitos que olham sim, só que é um contato empobrecido, né? E ele não dura muito tempo. Olha e desvia o olhar, né? Não tem muita persistência. Preferências por objetos ao invés de pessoas, aquelas crianças que estão num ambiente com muitas pessoas, com outras crianças, principalmente crianças da idade deles, eles preferem se isolar e às vezes ficar com um brinquedo ou até com outros objetos do que contato com pessoas, né? Mesmo nos bebês, esse contato visual, quem é mãe sabe que o bebê, quando a gente está amamentando, eles costumam ficar olhando assim para o rosto, né, da mãe. No TEA isso não vai existir, né, esse contato visual. Pouca vontade de falar, de estabelecer um diálogo, ou às vezes de manter um diálogo, né? Eles não têm iniciativa para um diálogo, né? E não mantém também um diálogo. Surdez aparente, parece que a criança é surda, porque chama e ele não responde, né? Ele não olha, né? Então, nesses casos, quando está se fazendo uma avaliação, normalmente a gente pede um exame de acuidade auditiva para ver se realmente não tem um problema, né, porque é comum. E as características do critério 2, né, que são os padrões restritos, né, de comportamento, né, a rigidez de comportamento. Comportamentos ritualizados, aquela pessoa, né, que, por exemplo, organiza a mesa e coloca sempre as coisas da mesma forma, né, e não pode mudar nada ali. Né, isso é um exemplo, mas tem outros rituais também. As famosas estereotipias, né, nós temos estereotipias de objetos, estereotipias de discurso e estereotipias motoras. O que são as estereotipias de objetos? As de objetos é aquela mania de alinhar, de empilhar as coisas. Às vezes você dá um monte de carrinho assim para a criança, ao invés dela dar funcionalidade àquele brinquedo, né, brincar mesmo de carrinho, aí ela empilha ou ela coloca enfileirado, né? Ela faz isso com brinquedos, com objetos. Estereotipia de discurso, que é a repetição de palavras ou de frases, que a gente chama, né, de ecolalia. Aí você fala uma coisa, você fala, você quer leite? Aí ela fala, você quer leite? Repete o que você fala. Ou então fala a última palavra. Você quer leite? Leite. Isso é uma ecolalia, né, de discurso. Outra é uma estereotipia de discurso, desculpa.
Outra estereotipia de discurso é alteração na prosódia. O que é a prosódia? A prosódia é o que dá melodia à fala, né? Se eu disser para você assim, nossa, que bacana, né? Eu falo com expressividade, com melodia. Agora, se eu falar assim, nossa, que bacana, sem melodia, né? Sem prosódia, então a fala mecanizada, isso é muito comum nos casos de TEA, né? Estereotipias motoras, que são as mais comuns, né? Que são mais faladas, vamos dizer assim, são os movimentos repetitivos, que pode ser andar em círculo, os balançar de mãos, que a gente chama de flap, né? Andar nas pontas dos pés, né? São essas estereotipias motoras. Tem várias outras. Estalar a língua, ficar estalando a língua, essas coisas. Eles têm muita resistência à mudança de rotina, né? Outra coisa aí nos padrões repetitivos, recusa provar alimentos, principalmente alimentos sólidos, né? Eles têm dificuldades com alimentos sólidos. Recusam aceitar brinquedos novos, não gostam. Não fazem exploração usual de brinquedo. Então, por exemplo, se você dá uma motocicleta, por exemplo, de presente, ao invés dele brincar de motocicleta, ele vai se interessar pela roda da motocicleta e vai ficar ali na roda, sempre na roda, né, em alguns aspectos, e não vai dar funcionalidade àquele brinquedo, tá? Essas são as características que os professores têm condição de observar em sala de aula, né? E ver que tem alguma coisa atípica ali, mas não quer dizer que todas elas aparecem em todos os casos, né? E nem tão acentuadas. Às vezes é tão sutil que nem se percebe, né? Só um olhar muito atento mesmo que vai perceber. É isso. E quando um professor ele percebe algum desses sinais sutis, qual que é o procedimento ideal? Ele conversar com os pais, com a diretoria da escola? Sim, na escola tem uma equipe, né? Não é só o professor. Não sei não vou te falar como que funciona em todas as escolas, né? Mas as que eu conheço, normalmente ele conversa ali com o supervisor, com o diretor. E essa é a conduta adequada, mas eu não vou te falar que todos fazem, né? A conduta adequada é chamar esses pais, sim, e falar para eles o que eles estão percebendo. Ele não vai falar, eu estou suspeitando de um caso de autismo. Não, ele vai relatar que tem alguns comportamentos, né, que precisam ser avaliados. O ideal é que ele faça um relatório, colocando todas essas questões, né, que ele tem observado e encaminhe para um profissional especializado. Tá bom? E agora nós vamos para um breve intervalo. Quem procura ferramentas e equipamentos elétricos para o dia a dia sabe que a melhor opção é o Ataque. Lá você encontra lavadoras de carro, motosserras, roçadeiras, furadeiras, micro-retíficas, marteletes, serras tico-tico, esmerilhadeiras, sopradores térmicos, compressores e muito, muito mais. Mas atenção, o Ataque atende somente a clientes cadastrados. Ataque Centro, Rua Antônio Frederico Zanã 311 e o Ataque Triângulo, com amplo estacionamento na Rua João Alves de Oliveira 234 em Ponte Nova, na saída para a Rasa. Fone 31 3819 2054. E defenda o seu lucro todo dia. Atenas Equipe, há mais de 20 anos contribuindo com a educação de crianças e jovens de Ponte Nova e Rio Casca. Lugar de encontros e vivências, onde cada estudante é tratado de forma individualizada. Nova metodologia, profissionais qualificados, infraestrutura que oferece condições de uma educação de qualidade. Aqui no Atenas Equipe construirei uma nova história. Conquistarei minha vaga na universidade aqui no Atenas Equipe. Atenas Equipe e Sistema Equipe de Ensino, uma fusão que veio para somar. São Jorge informa.
Para adquirir seu Buscard ou colocar créditos, você deve procurar a loja no Triângulo, a Rua João Alves de Oliveira, número 51, nos seguintes horários: de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Aos sábados, de 8 ao meio-dia. Lembrando que você também pode colocar créditos em seu Buscard através do site saojorgeautobus.com.br, todos os dias da semana, em qualquer horário. São Jorge. Com a chegada do inverno, é mais comum as pessoas ficarem em ambientes fechados. A baixa umidade relativa do ar, a diminuição das temperaturas e o maior nível de poluição contribuem para o aumento dos casos de alergia, inflamações e doenças respiratórias. Para prevenir-se, tenha certeza de que o cartão de vacinas está em dia. Deixe as janelas da casa sempre abertas. Coloque bacias com água pela residência. Mantenha uma alimentação equilibrada. Pratique exercícios e hidrate-se bem. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Casa da Padroeira de Minas Gerais, acolhe você de Ponte Nova, Mariana e todos os mineiros de braços abertos. O coração da padroeira de Minas espera você na menor basílica do mundo, Basílica da Piedade. Aqui você encontra a beleza e a generosidade da Mãe de Misericórdia. Estamos esperando por você. Mais informações 31 3651 6335. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós recebemos aqui a Cláudia e o Anderson e eles estão conversando com a gente sobre o autismo e sobre o seu grupo, Amigos do Autismo na Íntegra. Anderson, quais são os primeiros passos para se lidar com um transtorno assim que ele é descoberto? De fato, boa tarde, né, primeiramente, a todos. De fato, quando tem a descoberta, vamos dizer assim, que primeiramente para que se tenha um laudo fechado, né, com o transtorno do espectro autista, a gente precisa de um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que é esse que vai, de fato, dar esse laudo. Mas, assim que você recebe esse laudo, a coisa que é mais importante é, primeiramente, os pais, a família, se fortalecer, respirar fundo e aí começar a fazer o trajeto de todas aquelas intervenções que o médico já vai, naquele diagnóstico, passar para a família. Uma coisa muito comum é que os pais, eu sou pai, né? Antes de ser professor, eu sou pai de dois, o André e o Abner, e assim, é muito comum a gente ver pais que se preocupam com o estado, e aí a primeira coisa que eles precisam de resposta, e ficam até mesmo alguns em um desespero, vamos dizer assim, porque acham que o transtorno do espectro autista, ele é algo que você deve tomar um remédio e aquilo vai cessar. Muitos pais procuram isso, né? Qual é o remédio? Eu já ouvi isso. Qual que é o remédio que ele toma para ele ficar, então, bem? De fato, não existe um remédio. Mas a intervenção precoce, ela tem muito resultado. Então, é você ter esse momento de reflexão para, olha, meu filho, então agora está nessa situação. Eu preciso agora dedicar o meu tempo, dedicar um pouco mais da minha vida, da minha presença ao meu filho e encaminhar ele para todas as terapias que o neuro pediu, né, o neuropediatra pedir, todas as intervenções que forem para eles adequadas e você correr atrás disso. E quais são os principais cuidados e atividades que pessoas com esse déficit devem fazer nesse quesito?
quando você já entra nesse estado, né, nessa segunda fase de já ter, então, todo esse encaminhamento do neuropediatra para o acompanhamento, né, da criança, geralmente, algumas crianças precisam de um terapeuta ocupacional, outros de fonoaudiólogo. Isso depende muito da criança, até mesmo do estado que ela se encontra. Como a própria Glaucia comentou, é algo que depende de criança para criança, né? O André, por exemplo, meu filho, ele teve o acompanhamento psicopedagógico, depois veio o psicológico, depois veio a questão da atividade física, mas ele, né, passou um bom tempo sem precisar ainda ter o trabalho da fonoaudióloga, por exemplo, né? O trabalho com a fonoaudióloga foi agora mais tarde. Agora o Abner, o meu segundo filho, ele já começou com todos esses processos. Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né, atividade física, né, o atendimento psicopedagógico. Então isso, o próprio médico, ele já vai encaminhar a família para fazer todas essas etapas, para conduzir o filho aonde ele tem mais necessidade de, né, suprir essa defasagem. A gente fala defasagem porque, assim, você vê que não está na competência daquela criança, né? Como a Cláudia falou, quando um professor, por exemplo, está lá na creche, né, na educação infantil, e vê que o menino está, ou a criança, né, está tendo alguma coisa diferente ali, com certeza chama a atenção dos profissionais, é quando aquela criança não está dentro daquela competência que ela deveria estar fazendo ou executando algo naquela idade. Entende? Então, se ele tem 3 anos e não fala ainda direito, o que é isso que está acontecendo? Entende? Já chama atenção muito mais. E o que muda na vida dos pais ao descobrir o autismo da criança? Muda muita coisa. Muda muita coisa. A gente... eu tenho o costume de falar, engraçado que eu falava isso antes mesmo deles nascerem, porque a diferença de idade dos dois é muito pouca, é de menos de 2 anos. E eu falava assim, olha, eles são um presente de Deus que, de fato, eu vou conhecer até mais de Deus através deles. Eu falava assim, né? E quando eles chegaram, de fato, eu tive que conhecer muita, sabe? E aprendi a entendê-los e ainda estou aprendendo. E vejo que tudo é perfeito, sabe? A gente... É engraçado falar, mas assim, é uma coisa que a gente tem até um pouco equivocada para mim. O conceito de perfeição. Muitas das vezes você acha que ser perfeito, ou você assim, o que é perfeição? Não, perfeito é aquele que não erra nunca, é aquele que é todo certinho, é aquele que, né, tem todo um contexto montado muitas vezes na nossa mente. Mas quando a gente pensa que a perfeição, de fato, ela não é isso, a perfeição é você saber amar sem ser amado. Ser perfeito, né, você viver a perfeição, é você se doar sem que alguém te doe nada. E na vida dos pais, já é natural isso, mesmo que o filho não tenha o espectro autista, né? Mas com o TEA, isso é muito mais evidente. Porque de início você vai lá, como a própria Cláudia falou, por exemplo, eu trocar olhar com meu filho, vim começar a trocar olhar com ele depois dos 2 anos. E eu sou pai, eu estou ali todo dia do lado dele, né? Então, assim, via aquele contexto todo. Então, assim, essa caminhada é uma caminhada de entrega, sem exigir nada em troca. E eu falo perfeição por quê? Porque talvez até mesmo algumas pessoas ainda não compreenderam sobre essa perfeição. Acham, olha assim, aquele menino nasceu um pouco defeituoso, né? Vamos falar assim. Mas não é defeito, né? É algo que ele, na verdade, ele vem, para mim, eu falo particularmente com os meus filhos, que para mim, de fato, é um presente. É o conhecer o que eu ainda não conheço, é experimentar o que eu ainda não experimentei, né? É aprender com eles.
né? Então isso é de fato uma longa jornada, né? E que muda a sua rotina, muda os seus planos, né? O simples fato de você planejar, por exemplo, não, agora hoje eu vou ali no restaurante ali e vou tirar essa noite em família. Muitas das vezes não vai ser assim, que eu posso chegar lá e meu filho pode naquele momento não conseguir ficar ali, sabe? E eu ter que deixar aquele momento que eu planejei para estar com ele, né? Eu vou num shopping, não tem como. É algo que você faz, mas os planos para os pais com crianças assim, eles têm que ter o direito de ser abortados, entende? Já não tem como você assim, se frustrar por isso. Não, eu não deixo de ir. Atualmente eu não deixo de ir. Eu vou num shopping, eu vou num outro lugar, levo eles, mas sem aquele sentimento assim de perda. Não, se eu chegar lá e ele não conseguir, pelo menos eu fui, nem que seja um pouquinho. Essas coisas, para os pais, são muito difíceis, muitas das vezes, de serem administradas. Então, por isso que muda muito. E o primeiro ponto que eu te falei foi esse. O que tem que acontecer com a família? Eles têm que respirar fundo e pensar, opa, eu tenho algo na minha mão. Não posso me desesperar. Eu tenho que agora me unir a família, unir o marido e a esposa e lutar por esse filho, por essa filha que está nessa situação, né? E na vida escolar de uma pessoa com um transtorno de espectro autista, como que a criança passa por isso? Esse principal ponto da educação quando a criança ela já recebe, né, um diagnóstico, vamos falar assim, precoce, antecipado. Os meus, por exemplo, receberam o diagnóstico com 2 anos, 2 anos e meio. Então é muito mais fácil, entre aspas, você começar a introduzir essa vida escolar na criança. Quando isso acontece um pouco mais tarde, eu acredito que é um pouco mais complicado, porque aquela criança vai sendo colocada de lado. E é por isso que eu estou dizendo isso, porque é muito fácil isso acontecer, entende? Não é porque o professor é ruim, não é porque as pessoas, ao ver que aquela criança é diferente, então ela vai empurrar simplesmente aquela criança porque, não, eu não quero ter o trabalho. Não é isso. Mas é necessário que se entenda, e esse é um ponto importante dessa presença dos pais, quando então o filho tem o espectro autista. Por quê? Porque para o filho desenvolver uma vida acadêmica, ele vai depender somente da escola. Ele não vai depender somente do professor, do supervisor, do diretor, ele vai depender também do pai, da mãe. Ele vai depender de pessoas que, de certa forma, o entende e o apoia, sabe? Então, assim, há um trabalho um pouco mais abrangente para que você ajude essa criança na vida acadêmica. A vida acadêmica de uma criança que se inicia como os meus, né? Mais novo, então, assim, você vê que o André, hoje ele já caminha com o seu espectro autista, mas de forma mais fluente. Tem ainda as suas dificuldades? Tem, existe, né? Mas assim, se não tivesse trabalhado também já um pouco antes, ele teria essa dificuldade ainda maior, entende? E o Abner da mesma forma. O Abner com 2 anos e meio já estava na escolinha, mesmo para socializar, para conhecer outras criancinhas. E aí esse trabalho, ele tem que ser um trabalho intenso. Escola, casa e essa presença dos pais. Um dos fatos que acontece muito, Cauã, e que a gente ainda até luta por ele, é que as pessoas tenham um conhecimento maior de como lidar com a criança
com espectro autista, sabe? Porque na vida acadêmica para ela, muitos vão sofrer, não é nem questão de bullying, não. É questão mesmo de você ver as habilidades dessa criança, mas de uma outra forma. Porque tem gente que pensa assim, se ele não escreve com a mão esquerda ou com a mão direita, que deveria ser o certo, vamos dizer assim, não, então ele está errado, ele tem que escrever com a mão esquerda, ele tem que escrever com a mão direita. Não é questão de direita ou esquerda, ou a forma com que seja feito aquilo ali, mas é de entender aquela criança, descobrir se de fato aquilo que você está transmitindo para ela, ela está, né, absorvendo, ela está aprendendo, e é num contexto mesmo, né, num contexto comum da escola, isso vai acontecer. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco. Supermercado Pão, quem procura qualidade, rapidez e economia, só quem poupa de verdade vai ao Poupe todo dia. Supermercado Pão, estacionamento próprio, entrega imediata, legumes, frutas e verduras fresquinhas regadas com água potável. Supermercado Pão, onde você economiza de verdade. 22ª Cavalgada e 8ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Cruz do Escalvado, de 9 a 19 de agosto. Quinta, dia 9, tem rodeio e artistas da terra. Sexta, dia 10, tem rodeio e show com César Menotti e Fabiano. Eu vou fazer um leilão. E Alemão do Forró. Sábado, dia 11, final do rodeio e show com Israel Novaes e Tati Meira. Domingo, dia 12, 22º concurso de marcha e sorteio de uma moto 0 km. Domingo, dia 19, encontro de cavaleiros e show com Safadim Felipe Fantin. Realização Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Você sabia que também pode contribuir muito com o trabalho do Demais? Sempre que tiver alguma reclamação ou dúvida, entre em contato diretamente com o Demais pelo telefone 31 3819 5350, pelo site demais.pontenova.com.br ou pela página da autarquia no Facebook. Demais Ponte Nova, trabalhando sempre para melhor atender a população pontenovense. Você sabia que em Ponte Nova e região você conta com uma concessionária Fiat completa? É a Navelli Fiat. Aqui você encontra promoções exclusivas nos diversos sucessos da marca, com variados modelos de veículos, além de um amplo espaço e com nossos consultores de vendas prontos para lhe atender, com excelência e qualidade. Em nossa assistência técnica, você pode também confiar o seu Fiat aos nossos especialistas. Venha tomar um café conosco e conhecer nosso grande lançamento, o Fiat Argo, o mais completo hatch premium com muito conforto e tecnologia. Faça um test drive e conheça os planos facilitados exclusivos da Navelli. Com sedes em Manhuaçu, Ouro Preto e Patrocínio, a Navelli Fiat Ponte Nova fica na Avenida Nossa Senhora das Graças, número 600, no Guarapiranga. Se tem saudade, tudo fica melhor. Saudade. Saudade. Quanto mais saudade, mais perfeito. Você acha que ler não é essencial à sua formação? Saiba por que a leitura informativa no jornal impresso é importante para o seu dia a dia. Assine o Líder Notícias. Líder Notícias, o jornal que já nasceu líder. Informações ligue 38816700. Líder Notícias é do Grupo Líder de Comunicação.
voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos aqui com dois integrantes do AMAI, que é uma associação Amigos do Autismo na Íntegra. Nós estamos falando um pouquinho sobre o descobrimento do autismo e o que isso traz para a vida da criança. O autismo tem tratamento? O Anderson até já falou um pouquinho sobre isso. O tratamento é feito com base nas terapias. Tá? Uhum. Então, se uma criança apresenta, por exemplo, uma desorganização sensorial, ela tem uma hiper ou hipossensibilidade. O que é hipossensibilidade? Vou dar um exemplo do som, por exemplo. A hipersensibilidade. Os sons normalmente incomodam muito ela, irritam muito ela. Ou hipo, que aí ela vai querer o som, né? Ela tem uma necessidade de busca sensorial. Então, ela tem aí, tanto um caso quanto o outro, é uma desorganização sensorial. Então, nesse caso, essa criança precisa de uma terapia com um terapeuta ocupacional, por exemplo, tá? Para fazer a integração sensorial. Existem muitos casos, é muito comum de acontecer em casos de TEA, a perda da fala. A criança nasce, no tempo normal, começa a falar, e aí lá para 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a perder essa capacidade e chega a parar de falar mesmo. Então, essa criança vai precisar de uma terapia, de um acompanhamento com um fonoaudiólogo, por exemplo, né? Então, é como o Anderson falou, depende de cada caso, né? O tratamento é com base nas terapias. E é comum o uso de algum tipo de medicamento? Como dito, não existe a cura, mas existe algum tipo de medicamento ou tratamento que geram uma melhora aparente? Sim, olha, o tratamento, como eu falei, é com base nas terapias. Sim. O uso de medicamento é comum. Não para tratar o TEA, o autismo, mas os sintomas, né? É muito comum, por exemplo, no caso de TEA, a criança ter dificuldade para dormir, com sono. Então, nesses casos, é indicado o uso do medicamento, porque o sono é muito importante, né? Sim. Então, o medicamento é para isso, para tratar essa dificuldade, com o sono, né? Existem muitos casos de TEA com comorbidade. O que é comorbidade? É quando existe mais de um transtorno numa pessoa só. Então, por exemplo, uma criança que tem TEA e tem comorbidade com TDAH. Então, o TDAH, a gente sabe que ele tem a dificuldade principal, né? O núcleo central de dificuldade dela é com a concentração, né? Ele tem dificuldade de focar. Então, muitas vezes, ele precisa de um medicamento, né? Normalmente é o metilfenidato, que é a Ritalina, no caso, para ajudá-lo nessa concentração. Então, os medicamentos, eles são usados para isso, tá? Para ajudar a tratar os sintomas. Sim. E existe uma causa principal do autismo hoje em dia? A gente sabe que as causas, né, do TEA são de origem neurobiológicas, ou seja, estão ligadas à maturação do sistema nervoso central, né? E tem um forte impacto aí de fatores genéticos, né, da hereditariedade mesmo. Então, é muito comum e é assim, quase que certo que se tiver um caso na família de TEA, vai ter outros casos, né? Irmãos, né? O caso, por exemplo, dos filhos do Anderson, né? Que ele já deu exemplo aí, os dois têm, é comum, se o pai tem, o filho ter também, por causa desse impacto, né? Da genética mesmo, tá? E também o ambiente, ele vai também definir, né, o grau, né, que vai, vamos dizer assim, de intensidade dos sintomas, né? A origem neurobiológica, mas o meio ambiente interfere, né, no impacto aí na intensidade dos sintomas, que os sintomas vão aparecer. Tá? E o autismo, ele traz limitações para a vida da pessoa? Sim, traz, e não são poucas, porque muitas das vezes essa desordem, né, tanto dos sentidos, né, e como a Cláudia comentou, né, muitas vezes a necessidade de ter algo, de
de busca sensorial ou a falta dela, isso de certa forma desestabiliza a pessoa com autismo. Limita muitas das vezes, e a gente até pode dizer que a parte mais forte de todas as limitações para uma criança com TEA é a questão social. Porque muitas das vezes essa criança ela vai saber até falar, mas ela não vai saber iniciar uma conversa. Pode acontecer isso, entende? Ou responder adequadamente ao que a pessoa perguntou. Então, claro que, como a gente já tem falado aqui, depende de criança para criança, de caso para caso, mas na minha família, por exemplo, os dois são extremamente diferentes, com limitações extremamente diferentes. Então, enquanto o André, ele tinha isso, ele sabia falar, mas não sabia responder ou ter a iniciativa de uma conversa, Abner ainda não fala, né? Ele fala algumas palavras, mas não tem aquela conversa, aquela socialização, né? E aí você imagina, como você vive nessa sociedade sem se socializar? Como que você vai para a escola? Como que você tem um emprego? Como que você lida na universidade sem fazer essa socialização? Então, se você for pensar, tem vários outros aspectos. Mas quando você vai para a socialização, sem ela, a pessoa com autismo ela está aquém, entende? Ela vai ficar totalmente aquém daquilo que ela precisa para progredir na sua vida, né? Tanto um casamento como profissionalmente. Estamos falando aqui sobre as limitações que uma pessoa com autismo tem. Mas isso impede necessariamente? É muito comum ver alguém com autismo que não consegue ter um emprego ou não consegue estudar? Olha, existem casos, né, que principalmente quando essa criança tem essas comorbidades, né, como a Cláudia falou, de ser ainda um pouco mais agravante tudo isso na vida dela, entende? Então, assim, acontece pessoas não conseguirem mesmo serem incluídas no mercado de trabalho, porque tem outras defasagens no seu crescimento que a impedem de estar ali executando um trabalho e tudo mais. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente fala assim, as pessoas que eu mais já presenciei, porque a gente vai tendo contato com muitas pessoas, né? É quando, principalmente, uma dessas comorbidades é a deficiência intelectual, por exemplo. A criança é autista, mas ela tem a deficiência intelectual. Então, dependendo do grau dela, vamos dizer assim, né? Para falar de uma forma mais simples, ela não vai conseguir executar as pequenas tarefas de um trabalho comum, né? Ela vai sempre depender de alguém. E existem até pessoas que muitas vezes até aposentam por essa invalidez, entende? Mas quando o trabalho é feito, né, de forma adequada, com intervenções adequadas, eu posso dizer assim que 90% de todos esses que têm autismo, de fato, o autista em si, né, ele é capaz de entrar no mercado de trabalho, de ser um bom profissional. E, de fato, a gente tem pesquisas nos Estados Unidos até que essas crianças com TEA, elas são capazes de até solucionar problemas que nós mesmos não conseguimos. Então, assim, tem situações variadas, por isso que é um espectro. É como o nosso fundo aqui, né? A cor ainda não é uma cor misturada, porque são um espectro, né, de cores. A gente vai descobrindo tudo isso, essa capacidade dessa pessoa, né, e ela vai nos surpreendendo. Isso acontece. Então essa limitação pode ser rompida a qualquer momento, né? Em alguns casos de autismo, apresentam algumas habilidades especiais, como
com uma boa memória, uma boa vocação para números. Como isso se especifica? Sim, nos casos do TEA sem deficiência intelectual, né, ou com a capacidade intelectual acima da média, isso costuma acontecer. O autista, ele tem uma capacidade visual muito boa, a entrada visual dele é muito boa. Então isso é muito comum de acontecer, mas só nestes casos, tá? Sem deficiência intelectual, com inteligência acima da média. Porque o Anderson falou, e eu quero reforçar isso, que a gente não pode esquecer desses outros que têm comorbidade com deficiência intelectual, que não é incomum, né? O índice é muito alto de comorbidade de autistas com deficiência intelectual. Então, neste caso, eles têm muita dificuldade em todos os aspectos, tá? Sim. E vamos falar agora um pouquinho do AMAI. Há quanto tempo o grupo existe? Mais ou menos há 1 ano e meio nós iniciamos esse grupo, e de forma bem informal, como qualquer grupo, a gente começou a ter mais contato com algumas famílias. E aí até um dia eu conversando com uma colega de trabalho, ela me perguntou assim: olha, eu tô precisando de ajudar alguém fora de Ponte Nova, lá não tem recurso direito, o que eu faço? E lá a família tinha terminado de receber um diagnóstico da filha de 2 anos e meio com autismo. Eu posso ajudar. E aí nós fomos até essa família e tal, e aí até o pai dessa criança falou assim: gente, a gente tinha que montar um grupo aqui. Aí a partir dessa ideia que ele lançou, a gente começou a fazer esse grupo. E como a gente precisa de ter vários contatos, né, simplesmente para seguir, né, como a gente falou, essas terapias, então a gente começou a colocar profissionais dentro desse grupo. Aí vieram depois outros familiares, outras, né, pessoas vindo para esse grupo, e aí o grupo passou a existir, né? E esse grupo não era a AMAI, esse grupo se chamava TEA, Família e Educação. E aí depois se tornou a AMAI. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A CIP-CDL vem desenvolvendo ações que integram parceiros, empresas e associados para o desenvolvimento. Na Casa do Empresário, além dos serviços da CIP-CDL, o associado tem assessoria do Sebrae, Agevale e Sindicato do Comércio. Toda essa estrutura possibilita ao associado desenvolver programas de capacitação e encontra apoio para o crescimento empresarial. Faça uma visita e conheça mais sobre o sistema CIP. A CIP-CDL e Casa do Empresário, trabalhando pelo desenvolvimento de Ponte Nova e região. Festival de gastronomia, bar, boteco e companhia. Muitos shows de diversão, com vários artistas e cantores. Prato do dia e saideira, um festival de muitos sabores. Festival de gastronomia, bar, boteco e companhia. Ponte Nova te espera no Festival de Gastronomia, Bar, Boteco e Companhia, de 13 de junho a 25 de agosto. Atenas Equipe, há mais de 20 anos contribuindo com a educação de crianças e jovens de Ponte Nova e Rio Casca. Lugar de encontros e vivências, onde cada estudante é tratado de forma individualizada. Nova metodologia, profissionais qualificados, infraestrutura que oferece condições de uma educação de qualidade. Aqui no Atenas Equipe construirei uma nova história. Conquistarei minha vaga na universidade aqui no Atenas Equipe. Atenas Equipe e Sistema Equipe de Ensino, uma fusão que veio para somar. A Aço Sales está há mais de 23 anos no mercado, servindo com qualidade e responsabilidade, procurando sempre inovar para atender às necessidades de seus clientes de forma rápida e segura. A empresa investe em tecnologia, treinamento de pessoal e modernização da frota de caminhões, atendendo semanalmente 52 cidades da nossa região, também com a sua filial Casa do Serralheiro, na cidade de Mariana, servindo a toda a região do Ouro.
Aço Salles e Casa do Serralheiro. Aqui, o construtor e o serralheiro se sentem em casa. A Câmara de Ponte Nova agradece a sua participação. Você que está sempre presente em nossas atividades. Obrigado por acompanhar nossas reuniões pessoalmente ou assistindo às transmissões ao vivo pela internet. Fique ligado na Câmara, porque estamos ligados em você. Juntos construiremos dias melhores para todos nós. Câmara de Ponte Nova. Diálogo e transparência. Voltamos com Minha Escola na TV. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a história do AMAI. Como funciona o trabalho de vocês? O que vocês fazem no AMAI? Como eu falei, o AMAI iniciou de forma bem natural, porque houve essa necessidade de uma melhor comunicação entre a família e os profissionais. E depois isso foi ganhando força. Por quê? Porque a gente começou a conhecer outras famílias que também estavam vivendo as mesmas situações do que a gente, e isso ali foi fomentando todo esse assunto e trazendo, né, para nós um norte. De fato é isso, trazendo um norte de como lidar, de como passar por essa etapa da vida, né? E o objetivo nosso é exatamente trazer isso, né? Quanto mais pessoas souberem do que é o autista, de como é feito todo o trabalho com ele, de toda essa intervenção que falamos anteriormente, é o que nós queremos transmitir com esse grupo, sabe? Nós queremos transmitir esse conhecimento, a gente quer conscientizar pessoas, a gente quer também conseguir trazer benefícios, né, de qualidade para as crianças, né, que elas possam desenvolver, né? Então, de fato, o grupo ele está a cada dia se fortalecendo, mas visando mesmo esse crescimento na qualidade de vida dos filhos autistas, qualidade de vida dos pais também, porque se você não está bem, como que você vai cuidar de alguém? Entende? Se você não está vivendo beleza, se você não está conseguindo nem administrar sua própria vida, né, como pai e como mãe, como que você vai administrar a vida do seu filho, que depende totalmente de você? Então, é uma qualidade de vida que nós queremos trazer dentro desse grupo e trabalhar nesse sentido, né, fazendo, de fato, traçando caminhos, né, para a gente alcançar ainda muitas coisas que a gente vê que precisa. Eu queria completar que a AMAI já teve 3 ações, né, muito importantes esse ano, que primeiro foi o seminário Cuidando de Quem Cuida, foi um seminário voltado para os pais, né, para as famílias. Depois nós tivemos uma noite de caldos, aí que foi assim, mais, né, um aconchego, né, Anderson, para conversar um pouco mais com essas famílias. E agora, no dia 25 de agosto, nós vamos ter o segundo seminário, esse já vai ser mais voltado para profissionais. Os pais também vão participar, mas ele está sendo preparado para os profissionais, exatamente com o objetivo de esclarecer mais como são os sintomas, né, o que observar no dia a dia, para poder detectar o mais rápido possível, que no caso do TEA, quanto antes começar as intervenções, né, a reabilitação, melhor para essa criança, muito melhor. Então, o objetivo desse seminário do dia 25 é principalmente esse. Sim. E se o TEA for descoberto tarde demais, como vai ser a convivência desse indivíduo com a sociedade? Bom, provavelmente até a descoberta ele vai ter muitas dificuldades, né? Provavelmente vai ser muito incompreendido, né? Eu penso assim que o diagnóstico é uma coisa assim, um fator positivo do diagnóstico é esse, ajudar a gente a compreender essa pessoa, né? O porquê das atitudes, do comportamento, né? Sim. E aí, compreendendo, fica muito mais fácil de você lidar, né? Então, esse indivíduo que a descoberta do TEA mais tarde, até a descoberta, eu acredito que ele vai ter muitos problemas, né? E é por isso que a AMAI está aí, a gente está aí para isso, né, Anderson? Para ajudar essas famílias
a descobrir o mais rápido possível, quanto antes, para iniciar essa intervenção, essa reabilitação o mais rápido possível. Sim. E vocês já ajudaram muitas famílias? Microfone. Posso dizer que sim. Assim como ajudei, fui ajudado. Porque, de fato, esse grupo existe para isso. Compartilhar, se doar e também receber. O que a gente, como eu disse anteriormente, o que a gente muitas vezes encontra nesse contexto familiar é pais que aquilo ali caiu no colo deles e eles assustaram, entendeu? Nossa, meu filho agora tem isso. E agora, o que eu faço? Então, até mesmo essa família que eu fui visitar, que eu falei do início do grupo, foi exatamente assim, eu conversando com a mãe dessa criança e ela desesperada, o que eu faço? Que remédio agora? O médico receitou esse remédio, eu não sei se isso vai dar certo. E eu falei assim, olha querido, fica em paz, calma, vai dar tudo certo, é assim mesmo, a gente vai, né, caminhar junto e a gente vai conseguir, né, com que essa criança ela desenvolva. Só a gente fazer as coisas da maneira certa, na hora certa, que essas coisas vão caminhar. Então, de fato, eu posso falar que essa ajuda ela é uma troca constante, né? Nesse grupo, né, a gente vê que todos podem compartilhar, todos podem acrescentar, e é isso que tem acontecido, né? Tanto no conhecimento científico, quanto num conhecimento mesmo só de mãe e de pai experiente, né, da situação, mas que de fato consola, né, aqueles que precisam mesmo desse apoio, né? E como as famílias que precisam desse apoio conseguem entrar em contato com vocês ou procurar vocês? Então, a gente está aberto. As pessoas que têm filhos com autismo, famílias que têm, né, crianças com espectro autista, podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. Nós podemos deixar aqui o telefone, né, nosso, para entrar em contato e fazer parte desse grupo, com certeza. Tá? Tem a página no Facebook também, né? Tem a página Talvez no Facebook. Seja mais fácil para as pessoas localizarem. Sim. Pode mandar um recadinho que a gente adiciona no grupo. Também, né? No WhatsApp. Entendeu? Tá aberto para, né, a gente caminhar junto nisso aí. Você falou do grupo do Facebook. Vocês acham importante a relação de vários pais que têm crianças com autismo? O relacionamento de todos conversando, meu filho fez isso, eu tô com um problema nisso, isso é importante? Sim. Essa troca de experiência é muito importante, porque uma coisa que muito aflige é você ver algo que não te corresponde na medida e na hora que você quer, né? Como eu falei, uma das coisas que muitas das vezes você faz sem esperar em troca. Então imagina, eu tô lá com meu filho numa situação, aí meu filho teve uma crise, né? Eu fui no shopping e ele não aguentou aquela montoeira de gente e quis ir embora, e aquilo ali estava incomodando e tal. E eu passei por aquilo. Aí vem uma outra pessoa e pode me contar uma experiência parecida ou diferente daquela, mas que daquilo que ela me contar vai trazer talvez uma luz para mim em situações como essa. Porque eu vou te dar um exemplo, né? Uma coisa que é muito comum quando a gente vai aprendendo a caminhar com eles é fazer a antecipação dos passos. Por exemplo, olha filho, nós vamos ao zoológico. E aí, nós vamos no zoológico, vai ser assim, 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 assado. Entende? Porque para eles é muito mais fácil se organizar tendo uma rotina do que eu virar para eles e falar assim, hoje nós vamos nos zoológicos, daqui 1 hora, pode arrumar, vamos lá. Aí eles, o quê? Ele se perde, entende? Então essa troca nos possibilita, né, a descobrir. Não é que vai funcionar com meu filho, sabe? Fulano falou isso, então eu vou aplicar no meu filho. Não, ele pode nos trazer um consolo até. Olha,
Eu fiz lá o acompanhamento com a psicóloga, quando meu filho estava nessa idade, nessa situação, e funcionou perfeitamente. Né? Quem sabe o seu também não vai dar certo nesse momento. Então são coisas, são toques, na verdade, é que a gente vai fazendo essa troca e vai criando uma luz pra gente também, sabe? Pra gente poder ir acertando, né? Isso. Porque a gente não acerta em tudo, a gente vai errando e acertando. Eu gosto de sempre falar, quando a gente teve esse caldo, né? Eu falei assim, olha, a coisa que eu mais faço lá em casa, muitas das vezes com meus filhos, é pedir perdão pra eles, né? Porque até eu entender, eu tive que, meu filho, você me perdoa, né? Papai não te entendeu, mas eu quero te entender. Então me abraça aqui e vamos caminhar junto de novo. E hoje, né, nessa caminhada aí de 6 anos, né, vamos falar assim, com uma criança autista, eu percebo que muitas das coisas hoje eu já estou mais afinado. Eu consigo olhar nos olhos do Abner, que ainda não se comunica verbalmente, e saber o que ele quer. Eu sei lidar com o André nas limitações dele, e o Abner também, de uma maneira melhor, né? Então essas coisas vão sendo adquiridas, assim, na vivência e na troca de experiência. Queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Hoje o programa foi super interessante, eu adorei. Obrigada, Cauã, por ter me acompanhado em mais um programa. Eu que agradeço. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais um Minha Escola na TV. Semana que vem tem mais, eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até lá.